Bom dia, graça e paz. Hoje é 31 de dezembro de 2022, último dia do ano. Nós estaremos lendo o último capítulo do livro de Ruth, finalzinho dessa história que estamos acompanhando desde o primeiro dia, a história de Elimeleque, de Noemi, Ruth, Orfa, Malom e Quilion, e que no meio do caminho entrou Boaz. Então vamos lá, vamos acompanhar o final dessa história, né, que ontem estávamos falando sobre a questão da importância de se observar os princípios bíblicos para o casamento, para ter um lar feliz, acompanhando aqui na história de Ruth e Boaz. E nós terminamos a história com Ruth e Boaz na era, o dia clareando, e Boaz falando que Ruth poderia ir para casa, que ele iria resolver essa questão da pendência do resgatador mais próximo que ele. O texto diz, no final do capítulo 3, que Ruth e Noemi têm uma conversa, já em casa, Ruth já em casa, né? E Noemi fala para Ruth, Ruth, fica tranquila, minha filha, até saberes como terminará tudo isso, porque com certeza esse homem não vai descansar enquanto não solucionar ainda hoje esta questão. E Ruth ficou tranquila, porque sabia que Noemi estava certa. E realmente Noemi estava certa. Vamos ler o capítulo 4, que diz que Boaz já saiu dali, decidido a resolver a questão do resgate de Ruth. Diz assim o capítulo 4. Entre mentes, Boaz subiu a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Coincidentemente, passava por ali o resgatador, aquele parente mais próximo que havia mencionado a Ruth. Então Boaz o chamou. Olá, meu amigo, chega aqui e assente ao meu lado um pouco. O homem se aproximou e sentou-se. Boaz reuniu 10 homens da cidade e também os convidou. Sentai-vos aqui conosco. E eles se sentaram. Então declarou ao homem que tinha primeiro o direito de resgatar. Noemi, aquela nossa parente que voltou dos campos de Moabe, quer vender a parte do terreno que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Resolvi, portanto, informar-te o assunto, na presença de alguns representantes do povo, e sugeriste que adquiras o terreno. Se desejares resgatar esta propriedade, resgata. Se não, rogo-te, responde para que fique esclarecido e seja do conhecimento de todos, pois ninguém mais tem esse direito de resgatar a não ser tu, e depois de ti, eu. Prontamente, preste atenção no texto, prontamente o homem retrucou, sim, eu quero exercer o meu direito. Só que Boaz foi sagaz, né? Ele não falou de Ruth, nada de Ruth, só do terreno. Contudo, Boaz lhe preveniu. No dia em que adquiriste este campo das mãos de Noemi, estarás igualmente recebendo Ruth, a Moabita, a mulher daquele que morreu, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre o seu patrimônio, porque a lei do levirato dizia que a viúva que falecesse sem marido, ela deveria casar-se com um parente e esse primeiro filho que nascesse seria do falecido, receberia o nome do falecido e não do presente marido, né? Sendo assim, o parente mais próximo, que a Bíblia não fala o nome, então respondeu que tinha o dever de resgate em primeiro lugar. E ele, na mesma hora, falou o quê? Parente mais próximo. Assim não posso assumir o meu direito, pois estaria colocando em risco todos os meus bens e propriedades, porque seria dividido com Malom, né? Declínio do meu direito a teu favor. Podes tu exercer o meu direito de resgate, pois eu não posso fazê-lo. Ora, antigamente Israel, para que a lei do resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália dos pés e dava outro. E assim, oficialmente, os acordos e negócios de Israel eram feitos. Portanto, assim que o resgatador declarou a Boaz, adquire-a, pois tu mesmo tirou uma das sandálias
de suas sandálias e as entregou. Então Boaz pôde anunciar aos líderes e a todas as demais pessoas do povo ali presente: sois testemunhas neste dia, que te comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque e tudo que pertencia a Quilion e Malom. Por que de Quilion? Porque Orfa foi embora. Foi embora não, ela ficou na terra. Orfa, ela não foi para Belém Efrata com Noemi. Ela ficou em Moabe. Então, tudo que era de Quilion não ficou com Orfa, ficou para a família de Elimeleque. Ao mesmo tempo, adquiro por esposa Ruth, continua o texto no verso 10, a mulher moabita, viúva de Malom, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre sua herança e para que o nome de Malom seja sempre lembrado no meio deste povo, na sua cidade natal. Disso sois testemunhas hoje, e todo o povo que se achava junto à porta da cidade, bem como todos os anciões e líderes do povo concordaram, dizendo: nós somos testemunhas. Então, aqui, vou ler até o verso 10 e explicar esse pedaço, depois a gente continua, para fechar o capítulo 4. Primeiro, por que a Bíblia não fala o nome desse resgatador mais próximo? Porque existe um texto em Deuteronômio 25 que diz que quando o resgatador se negasse a receber, a tomar a posição de resgatador, o nome dele não poderia nem ser lembrado. E aqui o texto se cumpre, né? O verso 2, o verso 1 diz que Boaz fala assim: olá, meu amigo. Não fala o nome dele. A NVI e algumas outras traduções, porque nós estamos lendo na King James de 1611. Não, na King James atualizada, perdão. Na King James atualizada, ela fala: olá, meu amigo. Mas as traduções revistas corrigidas, uma mais NVI, ela fala assim: olá, fulano. Ele não fala, chama fulano, vem cá. A tradução ainda, aqui a King James ainda dá uma maciada. Olá, meu amigo. Porque não diz o nome desse homem, porque ele se negou. Então, quando o texto foi escrito, já colocaram com esse ressalvo de não lembrar o nome dele, porque ele se negou a resgatar Ruth, mas ele queria a terra, né? Nós vemos claramente que ele queria posse, mas ele não queria cumprir a lei dada por Deus, né? Lá em Deuteronômio, ele não quis cumprir a lei de Deus, ele só estava interessado no terreno. Então, por ele não cumprir a lei de Deus, a Bíblia diz que esse nome não pode nem ser lembrado. Por isso que o nome dele não está no texto. Nós vemos aqui que realmente Boaz, ele cumpriu o que ele tinha dito a Ruth, que ele resolveria a questão. E ele estava, assim, ansiosíssimo a ser o resgatador de Ruth. Tanto que ele fala pro parente assim, ó, se tu não quiser, eu quero. Deixa claro. E deixou já assim, primeiro deixou ele animado, né? Não, eu quero a terra. Quando ele fala de Ruth, ele já sabia que o cara não ia querer. Porque ele provavelmente tinha uma esposa, ele provavelmente tinha bens, e ele não ia querer dividir a herança com um filho que não seria legalmente dele, mas de Malom. E foi justamente isso que aconteceu, né? A questão de tirar a sandália, de não ter um documento que nós temos hoje, era uma questão cultural mas que era obedecida pelos aqueles que eram fiéis, porque, como o texto diz, 10 homens, era cultural, sempre 10 homens, anciões, provavelmente, homens maduros, homens da cidade, e ele chama para esse acordo, e o acordo é feito durante... Aonde que era feito esse acordo? Era numa praça. Então, além daqueles 10 homens de testemunha, todo mundo que ia passando e vendo a acordo ia parando ali, ia vendo. Imagine o vucu-vucu que ficava na cidade. Ó, tá tendo acordo na praça, vamos lá assistir. Então, assim, tinha várias pessoas. A gente vê isso a partir do verso 11 que nós vamos ler. Aí no verso 11 fala assim: e todo o povo, não é mais os 10 homens, né? E todo o povo que se achava junto à porta da cidade, bem como os anciões e líderes do povo, concordaram, dizendo: nós somos testemunha que Yahvé torne essa mulher, que entra agora em tua casa, semelhante a Raquel e Lia. Olha o que eles falam.
Eles concordam com o tratado e eles abençoam Ruth. Porque lembra do texto do capítulo 1 que fala assim, que Ruth decide seguir Noemi. E quando Ruth decide seguir Noemi, ela fala, o seu Deus será meu Deus, o meu povo, o seu povo será meu povo. A fala de Ruth é, olha Noemi, o seu Deus a partir de hoje é meu Deus. Olha Noemi, o seu povo a partir de hoje é meu povo. E o povo recebe ela. Nós vemos nesse texto que ela fala assim, torne essa mulher que entra agora em tua casa semelhante a Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Sê tu, portanto, poderoso em Efrata e ganhe prestígio em Belém. Eles abençoam Ruth com a bênção de Lia e Raquel, a bênção da multiplicação. As duas são as mães dos filhos que formaram as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel saíram de Lia e Raquel. Então, eles abençoaram Ruth com a bênção da fecundidade, dela poder ter filhos. Porque se nós observarmos o texto claramente, nem Orfa e nem Ruth tinham filhos. A ideia que a partir de agora é que Ruth não teve filhos porque ela era estéril. Quando eles falam que abençoa Ruth com a bênção de Raquel, Raquel era estéril. E a Raquel passa a ter filhos. Então, a ideia era que ela era uma mulher estéril e que a partir daquela bênção para eles, dizendo assim, quando você casar com ela, ela vai ser fecunda. E eles continuam a bênção. E com os filhos que o Senhor te conceder dessa jovem, seja a tua família como de Pérez, que de Tamar gerou Judá. Pérez, aí ele traz uma outra bênção. Tamar, que gerou a Pérez, que Tamar deu a Judá, deu a Judá. Então, Tamar era nora de Judá. Nós vemos esse texto lá em Gênesis, que Judá não quis cumprir com os filhos a lei de Levirato, não quis dar seu último filho para casar com Tamar, mas a Bíblia fala que os filhos de Judá eram maus, por isso que Deus matou os filhos de Judá, porque eles eram meninos maus, homens maus, e ficou caçula. E nesse caçula, Judá não quis dar a Tamar. Lembra da lei de Deuteronômio 25, que depois Deus institui? O nome de Judá aqui foi lembrado porque a lei veio depois dele, que ele não quis dar o resgatador. E diz a Bíblia que Tamar, ela faz o engodo, ela engana Judá e ela dorme com o sogro e fica grávida de gêmeos, que um deles é Pérez. E quando Judá descobre que Tamar está grávida, a cidade, o povo quer apedrejar ela. E ela prova a ele que aquele filho, depois você lê lá em Gênesis, esse filho era de Judá. E Judá fala, não pode acontecer nada com ela, porque ela foi mais honrada do que eu. Quer dizer, ela cumpriu o que a palavra de Deus manda. Ela cumpriu os preceitos de Deus, eu não cumpri. Então, e por que eles falam isso para Boaz? Que o Senhor te conceda filhos como concedeu a Tamar. Porque Pérez é descendente de Boaz, que nós vamos ver aqui na frente. Boaz é um dos filhos que veio ser gerado descendente de Pérez. Então vamos lá, verso 15. Então Boaz casou-se com Ruth e ela tornou-se sua esposa. Boaz a amou e tiveram relações sexuais, não na eira, mas agora casada, né? O Senhor os abençoou e Ruth engravidou. Aqui nós temos certeza que ela era estéril, porque o texto fala que o Senhor os abençoou. Filhos são bênção do Senhor. Quando Raquel engravida de José, o Senhor lembrou dela, o Senhor ouviu a oração dela. Quando Ana ora e engravida, que ela é estéril, fala que o Senhor lembrou-se de Ana, o Senhor abençoou Ana. Então aqui o Senhor abençoou Ruth e ela engravidou e deu à luz um filho. As mulheres comentaram com Noemi, bendito seja o Senhor que não te deixou sem alguém para te resgatar. Então o filho que nasceu de Boaz e Ruth passou a ser o resgatador de Noemi. Ué, mas como assim? Não passou a ser o resgatador, não financeiro, porque financeiro foi Boaz, mas o resgatador emocional. Lembra que no capítulo 1, Noemi era uma mulher amarga, uma mulher amargurada, achava que Deus estava contra ela?
quando o bebê nasce, e é um menino e é um varão, a cidade, as mulheres da cidade falam para Noemi, nasceu um resgatador para a sua vida. Então fala assim, bendita seja Noemi, bendita seja Deus que não deixou que Noemi não deixou sem alguém para resgatar. Que o nome do neto seja célebre Israel. E realmente foi, tá? Este nome te abençoará com nova vida, resgatador emocional, e sustentará e te consolará na velhice, porquanto é filho da tua nora querida. Olha que coisa linda. Que muito te ama e que te quer, perdão, porquanto é filho da tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Para as mulheres daquela época, ter 7 filhos era a maior bênção que se poderia ter. Então, aqui nós vemos que ela fala, as mulheres lembram ela, olha, Ruth é melhor que 7 filhos para você. Essa nora não existe, a nora querida. Noemi tomou o menino no seu colo e passou a cuidar dele como se fora mãe. Assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram, eis Noemi, que tem um filho. E lhe deram um nome chamado de Obed. Então foi o pai de Jessé. Olha a história, o final da história de Ruth e Boaz. Ruth e Boaz tem um filho e ele dá o nome de Obed a esse menino. Lembra que Boaz é descendente de Pérez. E a gente vai ver o final desse livro como uma beleza de como Deus opera no resgate na vida de cada um de nós. Verso 17 fala assim, deram-lhe o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, que por sua vez se tornou o pai do rei Davi. O filho de Ruth Tamar era descendente direto do rei Davi. Aí a palavra do livro de Ruth termina assim, a genealogia de Davi. Olha que coisa linda. Esta, pois, é a história da posteridade de Pérez até Davi. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naazon, Naazon gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E todo mundo sabe que Davi é descendente direto de Jesus Cristo, né? Jesus, filho do rei Davi, descendente do rei Davi. Ruth e Boaz são descendentes direto do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse vídeo vai ficar um pouco maior de todos os vídeos que eu já trouxe sobre Ruth e Noemi, porque eu quero falar uma coisa linda para vocês. Deus trouxe um resgate na vida de Noemi, Boaz e Ruth. Mudou a vida completamente deles. Hoje é o último dia de ano, de 2022. Amanhã é 2023. E o livro fala de escolhas e de resgates e de curas emocionais e de formação de uma família. Quando fala que Obed, o neto de Noemi, era o consolador dela, traz claramente o texto de João 14, que Jesus, o nosso, veio nos resgatar, veio mudar a nossa sorte, veio transformar a nossa vida. E aonde nós devemos, João 14 fala que nós devemos depositar nossa confiança sobre ele. Então, o livro de Ruth é um livro de redenção. E eu quero trazer uma coisa que não está clara no livro, aqui nesse capítulo, mas está clara em Mateus capítulo 1, versículo, a partir do verso 1. Muitas pessoas não gostam de genealogia, mas esse livro a gente precisa ler a genealogia. Mas antes de eu falar da genealogia, eu quero falar das escolhas que o livro traz. Vamos parar para observar. Último dia do ano. Quais têm sido as suas escolhas para 2023? Quais foram suas escolhas para 2022? Se você conseguiu alcançar suas escolhas, foram boas as suas escolhas, foram boas suas decisões? Vamos pensar, Elimeleque e Noemi, eles tomaram uma decisão.
fizeram uma escolha de sair de Belém para Moabe. Lembrando que Elimeleque não resolveu nada sozinho. Noemi estava junto. Lembrando que Noemi estava tão junto que quando ela passa pela tragédia, ela acha que Deus está culpando ela, condenando ela, porque ela participou dessa escolha. E foi uma escolha errada. A escolha errada de Noemi e Ruth trouxe tragédia sobre a casa dela. E a segunda escolha errada que houve nessa família foi as escolhas de Malom e Quilion, casar com mulheres estrangeiras, sendo que, na época de Elimeleque, a lei do Senhor, lembrando que é o contexto do juiz, a lei do Senhor já estava presente e sabiam que era proibido casar, principalmente com uma moabita. E eles se casam com uma moabita. E o que acontece com eles? Eles vêm a falecer. Então foi uma escolha errada. Aí, no meio dessas escolhas todas, veio a primeira escolha certa. A primeira decisão certa que aconteceu aqui, vou usar a palavra decisão. A primeira decisão certa foi a de Noemi, de voltar para Belém Efrata. E a terceira decisão dela foi, depois, no meio do caminho, de deixar que as noras escolhessem o que fazer da vida. Não que carregar as noras sem ter um posicionamento. E no meio do caminho, alguém faz uma escolha, uma decisão errada, que foi órfã. Que ela preferiu ficar na terra dela, com os deuses da terra dela, e o nome do marido dela não foi perpetuado. Porque Boaz fala que a partir do resgate, o nome de Malom seria propagado. O de Quilion morreu. Não teve ninguém mais para propagar o nome dele. Então foi uma escolha errada de órfã. E nós não vemos a partir desse momento que ela fica em Moabe, o texto da Bíblia não fala mais sobre ela. Só até o capítulo 1. Então, a gente nunca mais soube o que aconteceu com Órfã. Não sabe o que aconteceu com a vida dela. A pessoa que tomou uma decisão certa, fez uma escolha no meio do caminho, foi Ruth. Ela decidiu que o povo da sogra seria o povo dela, que o Deus da sogra seria o Deus dela, que aonde a sogra morresse e fosse sepultada, ela seria sepultada. Então foi uma escolha certa. No meio de sequências erradas, que foi de Elimeleque, que foi dos Malom e Quilion, que foi de Órfã, nós passamos a ver agora escolhas que dão certo. Ruth escolheu ir para Belém. Ruth escolheu ajudar a sogra. E na escolha de trabalhar, ela encontrou a bênção do Senhor, que foi Boaz, na vida dela. Que também fez uma escolha certa. Ele tomou uma decisão certa. Eu quero ser seu resgatador. Então, foi a partir de escolhas e decisões tomadas que a vida dessas pessoas tomaram rumo. Tamar escolheu enganar o sogro. Você vai lá em Gênesis, ela poderia ter ficado, porque o sogro devolveu ela para casa dos pais, ela estava morando na casa dos pais já há alguns anos, e Judá nem ia lá visitar ela, e os anos iam passando, ela não podia casar com ninguém, porque ela ainda tinha um resgatador na vida dela, que era o último filho de Judá. Então ela ficou aguardando o sogro ir buscar ela, e os anos se passaram, o sogro não foi buscar, e ela tomou uma decisão. Eu vou fazer alguma coisa para que minha vida saia desse ciclo que eu vou morrer na casa dos meus pais, não vou casar, não vou ter filho por causa do meu sogro. Por isso que Judá fala, ela foi mais honrada do que eu, porque eu não honrei a palavra de Deus. Mas a decisão de Tamar fez com que Deus honrasse ela e ela fosse filha, mãe dos gêmeos, e um dos gêmeos veio a ser descendente de Jesus. Um livro de escolhas, de decisões. Falei que o vídeo vai ficar longo, porque é o último vídeo do ano e é fechamento do livro de Ruth, e eu quero trazer essa palavra para você. O fechamento dessa história foi pautado nas decisões familiares. A família estava presente. Deus estava observando cada decisão de cada pessoa. Deus estava moldando as decisões de cada um para o seu bem e o bem da palavra do Senhor. Porque se Ruth decide ficar em Moabe, ela jamais seria descendente de Davi. Jesus jamais estaria na genealogia dela. Outra pessoa estaria. As pedras clamam, né, quando nós tomamos decisões erradas. E aqui,
Nesse livro de Ruth, nós vemos algumas mães de Jesus. Como assim, irmã Simone? Mães de Jesus. Mateus capítulo 1, que é a genealogia, nós vemos as mães de Jesus. No verso 3 fala assim: Judá gerou Pérez e Zera. De Tamar, a primeira mãe de Jesus, Tamar, não é? Tamar, que é a menina que enganou o sogro, é a primeira mãe de Jesus. No verso 5 fala assim, aí vou ler. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, de Raabe, a prostituta. Então, Boaz, aquele homem bom, honrado, reto, era filho de uma prostituta. Isso mostra que o que eu fiz no passado não julga o meu presente. A Raabe, ela era uma mulher errada, mas no momento que ela salvou os espias de Israel, lá quando Jericó foi invadida, ela se tornou uma mulher abençoada e ela se casou com Salmão e teve Boaz. E Boaz era um homem justíssimo. Aí fala, Boaz gerou Obed de Ruth, terceira mãe de Jesus, Tamar, Raabe e Ruth. Obed gerou a Jessé e Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi a mulher de Urias, que foi Betseba. Quarta mãe de Jesus, Tamar, uma mulher que enganou o sogro. Raabe, uma prostituta. Ruth, uma estrangeira moabita. Betseba, uma adúltera. E por fim, Jacó gerou, verso 16, Jacó gerou José, marido de Maria, que era só uma adolescente solteira. 5 mulheres inesperadas que estavam na genealogia de Jesus. 5 mulheres. Entre essas 5 mulheres, 3, elas são presentes no livro de Ruth, que é Tamar, Raabe, mãe de Boaz, e Ruth. Raabe não é citada, mas ela é presente, é a mãe dela, ela é a mãe genitora de Boaz. E as últimas 4, as últimas 2 não estavam, porque Raabe veio depois e Maria muitos anos depois, né? Então, o que eu quero dizer? Que foram histórias de restauração, de superação de seus problemas. Foram histórias de lutas, história de nomes apagados do passado. Nós vemos uma Tamar honrada, nós vemos uma Raabe honrada, nós vemos uma Betseba honrada, nós vemos uma Ruth honrada, porque eles tomaram decisões certas. O que eu quero dizer para você nesse maior vídeo que eu já fiz até hoje, que eu comecei o meu devocional com 10 minutinhos, gente, vê lá o meu primeiro vídeo, 10 minutos, e eu já estou com 20 outros minutos, e eu ainda tenho algumas coisas para dizer para você nesse dia. Espero que todo mundo assista. Quero dizer para você que o Senhor que abençoou Ruth, o Senhor que honrou Tamar, que honrou Betseba, que honrou Raabe, que esteve ao lado de Ruth na fome, que não desamparou Maria quando todo mundo ficava acusando ela de estar grávida e ser solteira, porque vocês não acham que Maria teve uma vida boa quando estava solteira, quando o povo decidiu que ela ainda não era casada e estava com barrigão quando ela volta da casa de Isabel. O mesmo Deus que esteve com essas mulheres hoje está com você e comigo. O mesmo Deus que criou Boaz honrado e colocou no caminho daquela mulher, no caminho de Ruth, também é o mesmo Deus que está com você hoje. O mesmo Deus que mostrou ajudar como ele estava errado em não querer honrar Tamar, também é o mesmo Deus que está com você hoje. O mesmo Deus que fez com que o rei Davi reconhecesse seus erros e casasse com Betseba, também é o mesmo Deus que está com você hoje. Deus está conosco. Nesse último dia do ano, eu posso dizer para mim e para você, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Ebenezer na nossa vida. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez por você nesse ano que está se findando daqui a poucas horas. Diga, Ebenezer, eu digo para mim mesmo nessa manhã, Ebenezer, para o meu trabalho de costura criativa,
que Deus me honrou até o dia de hoje, pagando minhas contas. Ebenezer, para que todas as coisas da minha casa, da minha família, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Ebenezer na minha vida ministerial, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Ebenezer é a palavra que eu tenho para mim, para você, nesse dia. E lembrando da lindeza desse livro que nós estudamos tão rapidamente, né? Tem muita coisa que muitas aplicações que podemos aprender com a história dessa família. Mas eu desejo a você um 2023 abençoado. Comecei numa coisa bem achando que eu não ia ter coragem de continuar, mas 2023 estaremos aí. Quem sabe, né? Amanhã eu posto outro. Porque nunca, dia primeiro, né? A gente nunca sabe como será o nosso dia, mas se Deus me der força e coragem, amanhã eu posto um vídeo aqui para você. Mas hoje é feliz 2023. Que Deus abençoe essa casa, sua família, que Deus derrama sua graça, que haja um consolador, um restaurador, que não falte o alimento. Se você não tem ninguém para comemorar o 2023, vá para uma igreja, entra na casa do Senhor, não passe sozinho. E agradeça, gratidão, porque Ebenezer, até aqui te ajudou o Senhor. Feliz 2023 para cada um de você que está ouvindo esse vídeo e quem sabe compartilhar. Beijo, até ano que vem.